Pronto, gravando. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso terceiro encontro da Escola de Famílias desse ano. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Esse evento é uma realização da Comissão Cultural da Escola Waldorf João Guimarães Rosa e está sendo gravado com o consentimento dos participantes. Esse material poderá ser reproduzido nos canais de comunicação da escola, na íntegra ou editado como vídeo ou apenas áudio. Com todos os participantes cientes e de acordo, daremos início ao evento. A Escola Waldorf respeita as normas de proteção contra a Covid-19 e todos os cuidados sanitários são cumpridos. Eu sou a Carol e hoje nós vamos ouvir o professor Ferlin, estamos ansiosos por ouvi-lo. E junto comigo, outros pais e mães da escola vão ajudar na mediação deste evento, né? Eu estou aqui com a Adriana, que é da CCP, e a Carol Bento, também está aí, da CCP, e da Comissão Cultural, junto comigo, está a Aline, a Fernanda, a Priscila e o Marcos. Então, eu vou iniciar com o verso e, na sequência, o Marcos vai apresentar o professor. Eu contemplo o mundo, Rudolf Steiner. Eu contemplo o mundo onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem, onde os bichos sentem e sentindo vivem, onde já o homem, tendo em si a alma, abrigou o espírito. Eu contemplo a alma que reside em mim. O Divino Espírito age dentro dela, assim como atua a luz do sol. Ele paira fora, na amplidão do espaço e nas profundezas da alma também. A ti eu suplico, ó Divino Espírito, que bênçãos e forças para o aprender, para o trabalhar, cresçam dentro em mim. Bom evento a todos. Agora o Marcos vai fazer a apresentação do professor. Bom dia a todos e todas. Feliz de estar participando aí de mais um evento aí da nossa Escola de Famílias. E, sem mais delongas, nosso convidado é o professor Alexandre Dias Campos Ferlin, mais conhecido como professor Ferlin, né? Ele é professor de língua portuguesa na Escola Waldorf João Guimarães Rosa há 15 anos. Foi também membro da direção pedagógica por 4 anos e é tutor do 11º ano. Então, antes de dar início à palestra e a palavra ao professor, eu gostaria muito de agradecer novamente a todos e lembrar da nossa contribuição financeira. Lembrando que a Escola de Pais, né, a contribuição serve para todas as despesas que a gente possa vir a ter em futuros convidados, né? Então, é muito importante qualquer contribuição que seja através do Pix, que vai ser disponibilizado aí depois no chat. Tá ok? Então, sem mais delongas, com a palavra o professor Ferlin. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado, apesar de ter tantas pessoas que sabem tanto dentro da escola, me escolheram para vir aqui conversar com vocês um pouquinho, então eu agradeço muito e espero corresponder com um pouco que eu sei, que não é tanto assim, a respeito da nossa pedagogia, mas com um olhar muito mais pedagógico, na verdade, né? Como professor atuante na escola, esse olhar muito de como o ensino médio se configura, de como todo o caminho traçado por esse aluno que chega lá no primeiro setênio na escola, qual todo o caminho que ele traça, que é traçado por ele para chegar no ensino médio, e aí essa consciência ser cada vez mais desenvolvida, né, pelo nosso trabalho, pela nossa pedagogia mesmo.
Então, muito obrigado. Assim. E pensando nisso, eu sempre gosto de olhar, né, para o ensino médio, ou para o terceiro setênio, como um momento que começou lá no primeiro passinho da escola, né? Então, como uma consequência natural de um caminho traçado, que começa lá no primeiro setênio, passa pelo segundo, chega no terceiro. Então, quem é que chega no terceiro setênio para que essa consciência esteja apta a ser desenvolvida cada vez mais? É aquele aluno, aquele jovem que passou pelo querer, pelo sentir e agora está preparado para o pensar. Então é essencial que ele tenha desenvolvido as suas habilidades todas da imaginação, da brincadeira, da espacialidade, do querer, do fazer, de experimentar o mundo através, né, de todas as brincadeiras e contações de histórias lá desde o começo. Então, como somos querer, sentir e pensar, somos membros, tronco e cabeça. E é esse o intuito, né, do desenvolvimento nosso na escola. Então, enquanto pedagogia, o aluno chega no primeiro setênio, então, com o grande objetivo de desenvolver todas essas habilidades motoras, né? Então, ele vai subir em árvore, ele vai cair, ele vai correr, ele vai desenvolver os seus limites corporais e espaciais, que serão importantíssimos para o ensino médio, na física, na química, na literatura, na geografia, na geopolítica, em todas as outras questões. Então, já começa aí, né? Nessa sua experimentação do mundo pelo brincar. Né? E nesse brincar, nesse querer, lembrar sempre que o mundo é bom. Né? Então, se o mundo é bom, essa criança confia. Aliás, ela nem confia nem desconfia, ela vive. Né? Não há desconfiança de absolutamente nada. Então, o professor que está ali com ela é uma figura absolutamente essencial, no sentido de que tudo que é pedido é feito. Né? E com muito prazer. Essa criança confia, acredita e faz. Experimenta com toda a liberdade possível, direcionada, obviamente, né? Não é uma liberdade confusa, mas ela é pensada para que essa criança desenvolva essas suas habilidades. E então o professor ali está inteiro, muito inteiro, para propor esse querer muito ativo, né? Dos braços, das pernas, desses membros que vão se desenvolver. E aí, interessantemente, né, a gente nasce com a cabeça grande, né, e os membros menores, e isso vai se modificando à medida que o tempo passa. Né? Essa cabeça vai diminuindo, esses membros vão se alongando nesse desenvolvimento. E então a força da vontade nesse primeiro setênio ela é extremamente trabalhada. O sentir não existe? Claro que existe. O pensar não existe? Também. Só que cada um nas suas proporções devidas, né, de acordo com o momento do aluno. E aí a gente vai para o segundo setênio, então. Quando esse querer é desenvolvido, a gente passa para o sentir. Então, esses membros cada vez mais desenvolvidos, nós vamos para o tronco. E aí a gente precisa de um olhar sensível para o mundo, né? Esse olhar pela imagem, esse olhar pelas figuras, esse olhar pela estética. Então, uma estética artística do mundo é desenvolvida a partir de imagens, de observações, da arte em si. Esse aluno vai se tornando cada vez mais sensível, com um olhar direcionado para belezas, claro que não belezas utópicas ou belezas superficiais, mas toda uma estética, todo um trabalho de cor, de sensibilidade, de olhar aprofundado para essa estética, não é? Para que um olhar sensível do mundo seja desenvolvido. Então, eu tenho um querer porque eu preciso atuar. E eu vou atuar no mundo, lá no ensino médio, muito fortemente. E eu preciso sentir. E esse sentir ele está diretamente ligado também a um olhar altruísta que precisa ser desenvolvido lá no terceiro setênio. Né?
nessa relação de interdependência social que nós temos, inevitavelmente. Então, esse aluno no segundo setênio, ele passa do mundo é bom, do primeiro setênio, para o mundo é belo, no segundo setênio. E essa beleza é uma beleza que desenvolve também muita criatividade, não é? A partir do momento que eu experimentei no primeiro setênio todas as possibilidades de imaginação, chega no segundo setênio, eu organizo isso esteticamente também, pelo desenho, pela forma, pela figura, por essa descrição, né, por imagens que são pensadas e concluo, né, a partir da observação. Então, observar o mundo é extremamente importante para que eu tenha capacidade de organizar, teoricamente, esse mundo no terceiro setênio. Então, se eu não observo, se eu não experimento esse olhar crítico, eu não organizo, porque eu não tenho referência, né, a respeito do que eu vou concluir, né, qual o caminho para chegar a uma lógica que é desenvolvida no terceiro setênio, nesse sentido. E, nesse caso, o professor deixa de ser aquela pessoa em que simplesmente eu não nem desconfio, nem confio, simplesmente vou, e agora ele passa para uma autoridade amada. Então, o professor, ele é uma autoridade. Isso não significa, obviamente, nunca autoritarismo. É quem detém saber, é quem detém uma postura observada e possível de ser aprendida, olhada como uma imitação. A imitação muito forte no primeiro setênio, né? A criança aprende por imitação. Isso é importantíssimo sempre, não é? Então, há que se ter cuidado da nossa postura diante da criança, porque ela aprende imitando. No segundo setênio, o julgamento já começa a aparecer no sexto ano, mais ou menos. Então, esse aluno já tem um olhar crítico que começa a ser desenvolvido. Portanto, a responsabilidade também de como nós nos colocamos diante desse aluno é essencial, porque ele está desenvolvendo esse olhar crítico, né? Pela beleza, pela estética, pelas experimentações artísticas, pelos conteúdos que são passados de uma forma elaborada para que ele seja instigado a... Então, essa autoridade, ela é uma autoridade amada. Ainda não há um enfrentamento tão forte com essa autoridade, que aparecerá no terceiro setênio. Então, o aluno, ele o aluno, ele observa e ele experimenta também, conduzido por essa autoridade. E o professor, claro, sempre, né? Acho que desde o primeiro setênio isso é indispensável. Esse conhecimento tem que ser vivo, tem que ser ativo e ele tem que ser verdadeiro, vindo desse professor, para que o aluno se sinta instigado a querer, aberto, né, a receber todos esses conteúdos, esses conhecimentos. Então, no mundo é belo, esse olhar passa a ser mais crítico, mais analítico, que vai ser essencial para o terceiro setênio, quando nós entramos, então, efetivamente no ensino médio. Membros experimentados e desenvolvidos no primeiro, tronco, sentir, desenvolvidos no segundo, para que no terceiro setênio o julgamento, o juízo, a lógica seja realmente alicerçada nesse sentido agora com maior clareza. Então, no ensino médio ou no terceiro setênio, a chegada da consciência se faz a partir do amarrar de todo esse caminho que vem desde quando o aluno entrou no ensino infantil. Portanto, entrar neste mundo Waldorf, entrar na pedagogia Waldorf é um caminho que só é concluído no 12º ano, porque tudo que foi experimentado é amarrado agora, né, pela lógica, pelas explicações teóricas, porque a ciência entra no terceiro setênio, enquanto essa consciência lógico-prática, argumentativa,
a racionalidade em si. Então, no terceiro setênio, naturalmente, o próprio aluno já começa a perceber todas as interligações dos conteúdos. Por si só, ele já começa, professor, mas então é por isso que lá no jardim eu só brincava? Professor, mas é por isso que no ensino, que é lá no fundamental, eu via tantas as questões das cores, tantas observações, tantas experiências observadas, analisadas e depois registradas à minha maneira? Sim. Então, ele começa por si só a perceber toda a lógica. A lógica, obviamente, não só pedagógica, mas essa lógica do próprio ser humano, que se desenvolve a partir dessas habilidades, né? E isso naturalmente acontece. Então, nesse terceiro setênio, o que foi experimentado agora é racionalizado. O aluno começa a se deparar com a descoberta do mundo mais praticamente, mais logicamente e, obviamente, de si mesmo. Então, é muito intenso esse momento, né? Porque o aluno, ao mesmo tempo em que passa a entender, a concretizar o mundo como ele é, porque agora o mundo é verdadeiro, o mundo já passou pelo bom, o mundo passou pelo belo, agora o mundo como ele é. Então, a verdade vem à tona. E quando a verdade vem à tona, nós sabemos que as insatisfações, as incoerências, os conflitos vêm junto. Portanto, o terceiro setênio é um momento de muito conflito. E esse conflito precisa ser trabalhado para que o aluno não se perca, né? Para que o jovem não se perca em meio a esse conflito. E o professor, nesse momento, então, né, enquanto pedagogia, precisa conquistar esse jovem pelo conhecimento. Não é mais a autoridade amada, não é mais eu faço porque é bom e é isso mesmo, mas eu confio em você pela segurança que você me passa em relação ao tanto que você conhece. Então, o professor, pela paixão do seu conteúdo, pela postura de admiração, inclusive, pelo próprio conhecimento, faz com que o aluno também queira conhecer. Se o aluno não se convence de que esse professor sabe, ele também passa a não querer saber. Então, é muito perigoso a gente, né, os professores, enquanto terceiro setênio, não sermos realmente apaixonados pela nossa matéria, pelas relações lógicas que nós podemos fazer com o nosso conteúdo, porque senão nós não convencemos mais esse aluno. Por quê? Porque o senso crítico agora está muito aguçado. O aluno começa a fazer as relações por si mesmo, né? E questionar, obviamente. Por quê? Porque o eu está chegando cada vez mais fortemente, não é? Então, a confusão, ela acontece. E essa confusão precisa ser organizada. Quem organiza? Todo o conteúdo pedagógico pensado no terceiro setênio, né? Então, se a gente pensa nesse aluno, é o aluno que vai ter os conflitos tanto sociais quanto pessoais. Quase tudo ao mesmo tempo agora. Então, é turbulento, né, nesse sentido. Esse aluno passa a não mais acreditar, e ponto. Ele acredita por quê? Ele acredita, mas como assim? Questionando. Então, o posicionamento desse aluno que agora está no pensar, que é aquela cabeça que era grande, agora diminuiu, e a última a se desenvolver, né? Ela começa a não aceitar por si só, mas esse professor, ele é questionado. Esse conteúdo, ele não é assimilado de qualquer forma. Então, a postura didática é importante, porque o aluno vai perceber as incoerências do mundo, do professor, do amigo, da família,
Então, é um momento em que o aluno, o jovem, olha para a família e fala: bom, mas sempre me disseram que tem que ser assim. Por que você não é assim, então? Há um enfrentamento. Então, se nós não formos sempre, ou não formos sempre muito verdadeiros, o aluno desacredita. Desacredita, inclusive, do seu propósito. Então, isso é extremamente sério, não é? Porque se eu falo que não é possível tratar com violência, não é possível a falta de respeito, e ele me vê desrespeitando, desmorona. Como que ele vai acreditar em algo visivelmente mentiroso? Então, é muito importante, né, a autoavaliação do professor, do pedagógico nesse sentido, porque esse confronto ele é inevitável. Né? O aluno só vai acreditar e estudar e ser convencido de se ele vir verdade. Caso contrário, não. Para de estudar. Vira o aluno que dorme, o aluno que vira de costas, o aluno que vai se perturbar em aula porque ele não está acreditando naquilo, né, verdadeiramente. Então, toda essa coerência é importante. O terceiro setênio precisa de coerência. Se não há coerência, não há como esse adolescente acreditar em nós. E a coerência no conteúdo, inclusive, porque ele a todo momento olha para a aula, olha para o professor, a primeira oportunidade que ele percebe algo que não caiu direito, ele vai perguntar. Mas você não tinha dito que era? É verdade. A autoridade, portanto, ela vem com o saber, né? Com o conhecimento realmente técnico, prático. Porque esse aluno questiona este conhecimento técnico, prático, a lógica prepondera. E, obviamente, para que ele tenha tudo isso muito interessantemente desenvolvido, ele precisou do querer, porque a vontade é essencial. Ele precisou do sentir, porque a sensibilidade para perceber as incoerências também é importante. Então, é tudo muito amarrado nesse sentido, não é? E aí, esse aluno, então, com esse professor que se mostra vivo, ativo, verdadeiro, ele estuda, ele pensa e ele vê lógica, né? E essa lógica precisa ser muito canalizada para o outro, né? Então, o terceiro setênio, eu vou passar um pouquinho por cada um desses anos, né? Nono, décimo, 11º e 12º, para a gente ter um olhar um pouquinho mais pedagógico nesse sentido, né? Esse conteúdo ele tem que fazer sentido na busca do aluno, que é o essencial nesse terceiro setênio, na busca do aluno de como atuar efetivamente no mundo. Essa é a busca do terceiro setênio. O que e como eu posso fazer? Porque ele desenvolve a vontade de fazer. Dando tudo certo, ele sempre estará pensando na melhor forma de atuar concretamente no mundo, via todo o alimento pedagógico que foi trabalhado desde o primeiro setênio. Então, o aluno busca respostas no terceiro setênio às perguntas subjetivas e objetivas. O terceiro setênio, o aluno entra em contato com os conflitos sociais e com os conflitos humanos, coletivos e individuais. E por isso é tenso, não é? Porque é hormônio, é conflito, é dentro de casa e fora de casa, ele passa a não acreditar em nada. Por quê? Porque ficou revoltado? Não, porque ele está buscando a sua identidade. Então, esse aluno no terceiro setênio está em busca do seu eu, da sua identidade. E a pedagogia, e nós estamos ali para auxiliá-los a achar essa identidade. Como? Restringindo? Não, ampliando. Como? Tolhendo? Punindo? Não, conversando, explicando, dialogando. É o aluno que precisa de conversa.
É um jovem que precisa de esclarecimentos lógicos e não de é assim porque é, se eu estou dizendo é e ponto. Essa é a fala que vai mais afastar o jovem no terceiro setênio. Ele, por si só, busca liberdade, obviamente, né? A liberdade do pensamento, a liberdade da vida, é o eu que não quer mais obedecer pai, mãe, tio, vô, vó, família, professor. Mas ele vai se convencer se nós estivermos verdadeiramente ativos e com consciência conversando com esse jovem. Então, por isso, né? Filho sempre concordou comigo, agora ele só fala não. Ele precisa falar não. Como é que ele vai encontrar a sua verdade se ele ficar o tempo todo conduzido pela verdade do outro? Não faz sentido. Então, o conflito é natural, né? É claro que eu preciso não concordar com você para que eu ache a possibilidade de perceber com o que eu concordo. Senão, eu não sei o que eu faço, não é? Então, é muito natural. A agitação é muito natural. O correr perigo é muito natural. A gente sabe que o jovem tem essa característica, né? De achar que é imortal. Porque a sensação é essa mesmo. Até onde vai o meu limite? Até onde eu posso fazer? Por isso todas as contestações, né? Eu preciso desconstruir para reconstruir a minha verdade e a minha liberdade. E essa liberdade é muito falada, né, no ensino médio, no terceiro setênio, mas liberdade muito trabalhada no sentido de que não é fazer o que você quer, independentemente de qualquer coisa. Não é dizer o que pensa, independentemente de qualquer coisa, mas é desenvolver a consciência de que para toda causa há efeito, para toda ação há reação. Você está preparado para ouvir se você fala o que quer? Você está preparado para as consequências dos seus atos, caso haja inconsequentemente? Esse aluno percebe que a toda ação tem uma resposta. Isso também gera conflito, obviamente, porque agora ele responde por si, né? Nós, pedagogicamente, não vamos perguntar para o pai, para a mãe, mas por quê? É para ele. Senta aqui, por que você faz assim? Por que essa atitude? Qual é a sua intenção? E ele vai para essa autorreflexão em busca de si, na verdade. E é natural, porque ele precisa externalizar tudo isso, né? Nesse terceiro setênio. E então, a pedagogia trabalha todo esse alimento, né, para que esse aluno consiga chegar no terceiro setênio e descobrir qual é o seu caminho, a sua missão. Então a gente começa lá no nono ano com uma estruturação corporal, inclusive, e essa estruturação concreta, corporal, física, ela termina no 12º ano com uma estruturação consciente, mental, lógica, para que ele realmente esteja apto a escolher o que quer. Então, é a liberdade com consciência, né? Numa confusão muito grande que a gente tem hoje em dia de que ser livre é fazer o que quer. E nós trabalhamos com essa doce ilusão, desconstruindo também. Se somos seres sociais, não é bem assim, né? Vou fazer o que eu quero e ponto. Né? Então, o aluno cada vez mais fica consciente de que dizer o que quer a qualquer momento não é liberdade, mas é inconveniência. Eu preciso pensar no que eu digo. Eu preciso saber dizer o que eu penso, porque senão esvazia-se o discurso. Então, essa é a liberdade muito desenvolvida no ensino médio também, nesse sentido. Então, no nono ano, o que a gente tem? O querer é muito forte ainda. Passando um pouquinho por esses anos agora, né? O querer é muito forte.
Então, uma chave, né? Se a gente fosse pensar no nono ano, o que fica forte é a consciência do outro. O nono ano ainda está para fora, mais para fora que para dentro. Né? Então, são meninos e meninas enormes. Meninos, então, nem se fala. Né? Eu já sou menor que todos os alunos do nono ano, praticamente. Né? Eles já vêm gigantes, né? Já vêm com seus 1,70 m e tanto, e eu aqui na subnutrição do tamanho. Então, os meninos, eles já são grandes, e esse grande não domina espaço. É o aluno que passa arrastando cadeira, é o aluno que não consegue deslocar sem barulho, é o aluno que quebra, é o aluno que cai, é o aluno que brinca de mão ainda, é o aluno que, sem pandemia, rola na grama. É o aluno que está sempre abraçado, eles estão sempre muito no corpo, né? O nono ano é aglomeração, se não aglomerar não é nono ano. O nono ano é, por favor, tenha piedade, deixa eu conseguir falar. E porque eles são agitados. E se o nono ano não for agitado assim, tá estranho. Porque eles são, né? É muita energia, é muita coisa, é muita força. O nono ano tem muita força do querer. E aí é muito bonito, né? E aí a gente tem o estágio agrícola. E ele vai fazer, e ele vai capinar, ele vai limpar estábulo, ele vai pegar facão e vai cortar. Ele vai fazer força. As meninas, claro, né? As meninas já têm um amadurecimento um pouco maior já nesse sentido. Elas estão olhando por esse olhar estético muito forte nelas também. E os meninos, esses touros que gostam de brincar de chute, brincar de tapa. E, opa, não é mais assim que funciona. Vamos começar a aprender a brincar de outro jeito. Mas é esse estágio em que eles estão. Portanto, a polaridade é muito forte, né? Você tem muita polaridade no nono ano. Né? A força e a sensibilidade, o claro e o escuro, a tragédia e a comédia. O nono ano precisa de humor. Se não tiver humor, se a gente for muito sério no nono ano, é enfadonho, é chato, não vai querer. Precisa de alegria, precisa de entusiasmo. Esse aluno ele tem muita energia. Né? O terceiro CP começa com muita energia. Então o professor precisa correr. A gente precisa ser quase atleta para conseguir esse aluno na sua atenção e na sua vontade de aprender. Porque essa força do querer é muito forte ainda. Né? E então você tem todo um trabalho estrutural. Né? Eu sou da língua portuguesa, então, com muito mais propriedade, eu falo da minha, por exemplo, você trabalha a estrutura da linguagem. Pensar na estrutura das palavras, estrutura. Eles vão fazer banco com encaixes, tudo encaixado, como o nosso corpo também é todo encaixado. Então, toda a proposta pensando na estrutura que é essencial para desenvolver esse pensamento mais sensível, lógico, argumentativo, lá no 12º ano, principalmente. Né? E aí a gente vai para o 10º ano um pouquinho. O 10º ano já passa dessa polaridade, né? Nono, dentro e fora, tudo que é polaridade. O 10º ano já vem para uma autoconsciência do mundo. Aqui, os meninos começam a perguntar, por que Deus? Por que inferno? Ah, mas por que eu vivo assim? Mas por que minha família é assim, não assado? Sabe aqueles questionamentos que a gente começa a ter? Mas por que eu preciso ter fé? O que é isso? Começa-se a questionar esse mais sensível. Por isso que o 10º ano é muito artístico também nesse sentido. A gente tem um grande evento, né? Infelizmente barrado pela pandemia, no momento que é o Arte 10, quando os alunos se encontram para manifestações artísticas. Por quê? Porque é preciso colocar essas indagações para fora e via estética da arte é muito interessante, né? Trabalhar com as formas, com as cores, com esse olhar sensível, por quê? É preciso deslocar o aluno, o jovem, da sua dor para a dor do outro. Isso começa a se delinear cada vez mais. Porque se ele se volta para a sua dor,
a gente corre o risco do egocentrismo ser desenvolvido muito fortemente. Ele precisa perceber que não é só ele que sofre, todo mundo sofre. Ele precisa perceber que são normais esses questionamentos que passam por todas as pessoas, e não só por ele. Eu preciso descentralizá-lo, né, para que ele não fique muito nele, na verdade. E para que esse trabalho efetivo no mundo seja desenvolvido por esse olhar altruísta. Senão não faz sentido, não é? Pedagogicamente falando. Então, o 10º ano, ainda, ele passa de uma estrutura de muita força para algo mais fluido. A comunicação é muito desenvolvida, os sistemas circulatórios são muito desenvolvidos, tudo que é movimento é muito trabalhado no 10º ano, porque ele começa com essas abstrações mais fortes, uma autoconsciência do mundo. Nossa, eu estou no mundo. Que mundo é esse? Como é isso? Por que assim? Essas subjetividades, elas começam fortemente no 10º ano. Né? No 11º ano, então, perdão, no 10º ano, as reflexões subjetivas humanas começam fortemente, nessa autoconsciência do mundo. No 11º, aí a consciência do humano é forte. Ou seja, o conflito se intensifica. As coisas não vão amenizando, né? Para nossa tristeza, talvez, ou para nossa alegria. Mas achar o nosso eu, ele é um caminho de coragem, né? É o desbravar o próprio eu, nesse sentido. Então, a gente tem no 11º ano a consciência do humano. E aí a gente tem esses grandes conflitos. É o momento em que o aluno, o jovem, se depara com: disso eu gosto, disso eu não gosto. Agora eu tenho consciência cada vez mais do que eu quero e do que eu não quero. Agora as individualidades, elas ficam muito gritantes. É aquele grupo no 11º ano que começa a despontar para: aí eu gostava tanto dessa pessoa, não estou conseguindo mais conviver com ela, ela me irrita. Por quê? Porque as individualidades começam a ficar cada vez mais fortes. Né? O eu está cada vez mais forte aqui. Então a gente começa a perceber o que agrada e o que não agrada, o que incomoda e o que conforta. E isso é muito latente no 11º ano. Por isso que no 11º ano também, as relações lógicas, elas são muito trabalhadas. Porque agora você precisa dessa lógica mesmo, né? Das relações de causa e consequência, o início desse processo argumentativo, teórico, prático, ele começa. Deixei de querer? De jeito nenhum. Ninguém faz nada sem a vontade. O querer existe muito. Deixei de sentir? Jamais. Sem sentir, eu não quero e não penso. Mas esse pensar está cada vez mais atuante, mais latente, não é? Então, o conflito pessoal, ele existe, obviamente o conflito social também. Então, no 11º ano, você tem as grandes questões humanas muito fortes. Você vai falar da fome, vai falar da miséria, da exploração, da desumanidade, né, dos preconceitos, das violências, tudo que está ligado a esse conflito aparece muito aqui. E eles questionam, e é um questionamento ferrenho de como eu mudo isso. O que eu faço para acabar com essa injustiça social que me incomoda muito? Então, é esse aluno que precisa do trabalho social. É esse aluno que precisa colocar a mão na massa. Porque ele não dá conta de só pensar mais também. Ele começa a pensar, ele pensa muito, só que ele começa a sentir muita vontade e necessidade de atuar. Então, ele precisa do Grêmio, ele precisa de discussões políticas, ele precisa perceber que as pessoas o escutam, o respeitam, e assim, num diálogo, constrói-se alguma coisa produtiva. Senão, ele também não vai ser convencido. Então, esse aluno do 11º ano, ele é muito questionador. É um aluno que não aceita nada mais, no bom sentido, né?
Ele aceita por quê? Ele aceita se, isso faz sentido. Chegar com uma tabela, vamos decorar isso daqui, é pedir para sair correndo, né? Porque isso não faz muito sentido, né? E você tem aqui, então, as relações lógicas muito fortes. É quando entra, por exemplo, na linguagem, a análise sintática com tudo. É aquele momento em que toda teoria morfológica ele tem que saber para entender essa lógica funcional da língua. Então aqui é a academia mesmo, né? Cada vez mais forte, teórica, prática, desse ensino técnico de verdade, que é muito o instrumento que ele vai usar no 12º ano também, onde ele faz TCC, né? O momento em que ele faz um TCC. Aí ele vai trabalhar com a pesquisa de verdade, inclusive. Então, o 11º ano, ele tem um desenvolvimento muito da coragem, né? A coragem é muito desenvolvida e ele tem essa coragem que precisa ser extravasada e explorada. Temos Parsifal, né? Uma viagem aí que trabalha muito essa questão desse eu chegando cada vez mais forte. Recuperando, perdão, pela falta de lógica talvez, mas lá no 9º ano você tem o estágio agrícola, que trabalha muito o querer e o fazer. No 10º ano você tem a agrimensura, estrutura, terra, medida, entender que as coisas estão organizadas, né? A lógica chegando cada vez mais forte. E a biologia marinha também se faz no 10º ano muito. Pode ser no 10º ou no 11º. E a biologia marinha é esse entendimento do mundo, né? Você tem a autoconsciência do mundo, todas as relações da biosfera, todas as relações de vida e toda a interdependência entre os seres. Chegando no 11º, Parsifal, com toda a sua viagem individual. Então, 11º começa uma viagem individual, muito forte. Nesse 3º setênio. É quando ele começa a se deparar consigo mesmo para eliminar o que não gosta e achar, e ir em frente a partir daquilo que ele sabe que tem sentido para ele. Quando começam a pensar muito no seu ensino superior, começa a querer definir profissão, começam a perceber as possibilidades de eu gosto disso, então o que eu quero fazer? Isso começa muito fortemente no 11º. E conflitos humanos. Gosto ou não gosto? Brigas. É muito interessante que no 11º ano a gente começa a ouvir: nossa senhora, hein? Ai, eu preciso me formar logo, não aguento mais ficar nessa escola. Ai, que saco ficar assistindo aula. Ai, que droga ficar ouvindo tudo isso. Credo. E a gente sabe que isso é normal. E que legal, tá dando certo. Ele realmente está procurando a sua identidade. Então não fala isso porque não gosta dos professores, não gosta da escola. Não. É aquele mesmo, não, ai, pai, mãe, para de encher, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Ele precisa achar, né, a sua independência nesse sentido. Então, ele começa a reclamar mesmo, né? E isso é interessante, porque ele está em busca de si. Então, ele é muito atento, ele é muito aguçado ao econômico, ao social, ao humano em todos os seus conflitos. E o 12º ano, percebendo, né, que a gente começa com essa consciência no 9º, que é muito mais física, e ela vai ficando cada vez mais abstrata, né, nesse sentido. Ele sai dessa consciência física no 9º, estrutural, vai para a autoconsciência do mundo, mais subjetiva, vai para a consciência do humano, a coisa vai crescendo, né? Essa percepção do mundo vai aumentando. Chegando no 12º ano, é a consciência da missão. Agora é realmente o que eu faço com o mundo. É o aluno que precisa ansiosamente saber o que ele quer no mundo. Enquanto trabalho, enquanto relações humanas, enquanto atuação. Né? Então, dando tudo certo, ele chega no 12º ano
cheio de planos de vida. Eu quero ser mochileiro porque eu quero explorar o mundo. Depois de um ano eu volto, faço cursinho e resolvo o que eu quero. Eu não quero resolver agora. Que lindo, você tem certeza disso? Tenho. Seja feliz. Que essa mochila te acompanhe o ano todo. Eu resolvi, eu quero ser médico, cirurgião, cabeça, quero mexer com o cérebro. Ok. E o que você precisa para isso? Eu preciso estudar. Comece ontem, vamos embora, vamos estudar. Então, é o aluno que agora, ele com muita praticidade, ele quer atuar. Ele cansou de ficar sentado. Né? Ele está num momento em que ele precisa achar como efetivamente ele faz aquilo que ele tem vontade de. E sempre pensando no coletivo, né? É uma pedagogia e é um desenvolvimento nesse ensino médio, nesse terceiro setênio, com uma base, né, com um objetivo muito altruísta. Então, o aluno ele desenvolve muito essa consciência de que não basta eu estar bem, eu só estou bem se o entorno está bem. Senão, não tem como estar bem. Né? Porque ele se incomoda com essas mazelas todas. Então, se ele percebe injustiça, mesmo ele tendo uma vida confortável, ele não está legal. Ele continua vendo o mundo como um lugar injusto, que precisa ser mudado. Então, os adolescentes do terceiro setembro, eles são muito politizados. Eles gostam de discutir política. Eles gostam de questionar os adultos. Eles gostam de colocar o dedo na ferida. Por quê? Porque é a forma que eles têm de contestar aquilo que eles veem e que julgam errado, no seu desenvolvimento do julgar, nesse sentido. Então, continua, né, o trabalho social importantíssimo. Desde o nono, ele não precisa ser no 11 e no 12. Esse trabalho social, ele é para a vida, para dizer a verdade, né? Nós também precisamos atuar socialmente, não é só na nossa formação ali de terceiro setênio, né? Até porque acho quase cada vez com mais certeza que nunca estamos formados, né? A nossa formação é constante e eterna. Então, quando o aluno percebe, quando o jovem percebe que nós também continuamos nessa atuação, é estimulante. Né? Então, a gente continua sendo exemplo. Só que esse exemplo, ele é criticado. Né? Ah, professor, tem dó, né? Você fala que não pode usar o celular, você fica grudado nesse celular o dia inteiro. Pô, professor, não é assim, né? Você quer me convencer de que eu não posso fazer uma coisa que você faz toda hora? Perigoso pra gente isso, né? Porque é isso. É isso. Ah, você quer que eu goste de gramática? Se você dá aula desse jeito aí, você tem vontade? Não, você tem que ser apaixonado por gramática. Né? Então, a gente percebe que desde o primeiro setênio, essa paixão pedagógica tem que ir até o último dia do 12º ano. Senão, não funciona. Para qualquer adolescente, para qualquer aluno. Ele só vai querer aprender se ele vir paixão. Né? E não é uma paixão, né, desenfreada, ingênua. É uma paixão consciente, uma paixão estudada. É uma postura pedagógica verdadeira que o aluno fala, nossa, eu quero chegar a ser assim também. Não porque a gente é melhor, mas porque eles percebem a gente, porque eles nos veem como modelos. Isso é óbvio, né? Filhos veem pais como modelos. Alunos veem professores como modelos. Eles estão com a gente o dia inteiro, 3 vezes por semana. Inevitavelmente, temos uma influência muito forte. Né? Na postura dos meninos também, em relação ao que eles... em relação à postura deles mesmo no mundo. Né? Então, diante de todo esse conflito, de toda essa consciência, o ensino médio, ou o terceiro setênio, tem esse grande foco. Né? Como favorecer, como ofertar ao jovem as ferramentas
possíveis para que ele se perceba, se descubra com verdade e descubra o outro também. Então, todas as matérias, elas estão pensadas nesse sentido. O que eu preciso nesse momento é isso, então é isso que eu estudo, né? Sem atropelar conteúdos nesse sentido. E aí, quando eu chego no 12º ano, lá no final, eu fecho esse ciclo que se abriu lá no ensino infantil, quando ele entra na escola. O aluno do 12º ano, muitas vezes, fica maravilhado com a percepção de que tudo que ele fez pedagogicamente foi pensado, estruturado para que ele passasse por aquilo. E ele fala com um brilho nos olhos. Ele fala sorrindo: Ferlin, que legal que é isso! Como assim? Eu estou vendo isso agora, mas eu fazia isso lá no jardim. Pois é. Aí a consciência está desenvolvida. Ele sabe o que ele está fazendo, né? E ele leva isso. Essa verdade ele leva, né, à frente, porque ela é uma verdade viva, experimentada. Então, o terceiro setênio está ligado a essa consciência, né? Que muito mais do que ser um reprodutor de conteúdos, um teórico, pensador cheio de nomes, e nossa, quanta, né? O intuito não é saber o que é adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, toda essa parafernália gramatical só será interessante se ele percebe que isso é uma construção lógica do que ele mesmo é. Ele olha para a língua, se ele entende que a língua é expressão humana, olha, por isso que é complexo. Somos complexos. Mas a lógica, a porquê, há relações perceptíveis para que você entenda sem precisar plastificar um caderno e ficar decorando, andando pela casa, tomar banho, vendo nome e reproduzindo nomes. Né? Nós esquecemos os nomes, mas a gente não esquece como é que pensa. Então, a gente desenvolve a consciência pensando ativamente e aprendendo a pensar. Capacidade de memória é importante? Principalmente se você for ator, atriz, trabalhar com memória. Ele precisa saber procurar a autonomia. Então, o terceiro setênio é a busca da autonomia. Professor, o que é isso? Onde você já procurou essa resposta? Uai, lugar nenhum. Uai, então procura. Por que eu vou te falar tão facilmente se você pode achar? Então a gente dá problema, a gente não resolve o problema. Né? Ele precisa saber achar o problema. Ele precisa saber procurar num índice de um livro. Ele precisa saber que se a internet falhar, ele consegue pensar sem ela. Né? O Google não é o cérebro dele. O Google é aquilo que colocaram ali, mas o cérebro dele é muito maior que o Google. E ele tem autonomia para desenvolver essa habilidade ao invés de ficar touches e touches e touches o tempo todo. Né? Então a tecnologia não serve para nada? Imagina, ninguém vai ser bobo a esse ponto. Claro que serve, ela é maravilhosa. Mas não nos escravizemos. Nós somos seres que sabemos pensar sem tecnologia. Até porque é nós que desenvolvemos essa tecnologia. Então, ele entende tudo isso, ele começa a perceber tudo isso. Né? E aí, o papel é um pouco cumprido. Né? E segue depois desse terceiro setênio, dessa formação. Eu acho que é muito, assim, a minha proposta, pessoal, era muito essa, né, de trazer esse panorama, assim, por que essa consciência, por que, né, por que o ensino médio trabalha tanto com esse expressar do aluno. A gente tem que ouvir o aluno, a gente tem que ouvir o jovem, porque se nós não alimentamos com o que ele precisa, a gente perde esse jovem. Né? Então, a escola é o ambiente da reflexão. O terceiro setênio é o ambiente, é o momento da liberdade de pensar.
para que aprendamos, inclusive, o que fazer com esses pensamentos. Senão, é muito caótico, né? Então, é mais ou menos esse era o meu intuito aqui, sem nenhuma pretensão, né? De que tudo isso é a verdade absoluta do mundo e que conversemos o tempo todo a respeito de, né? Eu estou olhando para a hora aqui, deixa eu parar de falar, né? Como um bom professor de português, eu falo por todos os poros. E muito obrigado. E espero que, caso haja perguntas, que eu saiba responder. Se eu não souber, eu vou ser sincero com os alunos também. Vou pesquisar. Mentir para você jamais. Muito obrigado, né, pela paciência numa manhã dessa para a gente falar um pouquinho sobre o ensino médio terceiro setênio. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Bom, pessoal, queria primeiramente agradecer demais, né? É uma palestra que revigora aí, né, a alma mesmo e tudo, né? Felicidade em estar com os nossos filhos aí na escola, né? E acho que foi colocado de uma maneira bem leve e ao mesmo tempo precisa aí as colocações. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Marcos, Sim. vou te interromper um segundinho, porque a professora Graziele levantou a mão. Eu acho que a gente poderia conceder a palavra a ela antes das perguntas. Se vocês não, eu acho que seria interessante. Eu não queria atrapalhar o andamento de forma alguma, pessoal, de vocês. Ferlin, muito querida, muito bom ouvir você, Ferlin, como pessoa que está na escola há tantos anos e que tem tanto para compartilhar com seus colegas. Eu posso dizer de mão cheia, viu, pessoal? O Ferlin, ele é uma pessoa que dissemina saber e que está sempre disposto não só para os alunos, mas para nós, que estamos com ele no dia a dia, e a gente procura o Ferlin para podermos fazer a nossa sessão, né, de desabafos, de consultoria. Ele é uma pessoa sempre essa pessoa que vocês viram hoje. Então, obrigada, Ferlin, querido, por todas as suas palavras, que são, por vezes, elas não são, né, digeríveis facilmente, porque esse conflito a gente vive junto com os alunos, e quando você coloca isso, eu me vejo no dia a dia também vivendo esses conflitos, né, compartilhando com eles. Mas é muito gratificante, e a gente sabe que vale tanto a pena, né, querido? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, a minha pergunta é só essa, eu queria que você, como você fez toda a trajetória tão bonitinha, falando das viagens do nono, você falou, né, da do estágio agrícola, agrimensura, Parcival, aí a viagem central, só para fechar o 12º ano? Obrigada, querido. Sim, Grazi, obrigado pela lembrança. O 12º ano, como ele está para fora, né? 12º ano, o aluno ele já não pensa mais na escola, ele só pensa no mundo. Então, é o fora. E nesse fora, há uma viagem importantíssima, que bom que a Grazi lembrou, que é a geografia econômica, a geografia das populações, que é o aluno ir a campo, entender o mecanismo de estrutural da sociedade. Uma turma, por exemplo, chegou a ir a Brasília, e no centro do poder, no centro do como que o país e a sociedade se configura nesse sentido, né? Então, a geografia das populações é o aluno em contato com a população. Vai de casa em casa, pergunta o que sabe, o que não sabe, como é que a economia dessa cidade é gerada, conversa com o prefeito, se possível, conversa com o deputado, se possível. Ele vai nas estruturas de poder e percebe que, nossa, nem sempre é falta de vontade. Às vezes é realmente difícil fazer o que o governante quer, porque não depende só dele. Ou, por que essa desestrutura toda se a gente sabe que tem dinheiro para fazer? O aluno ele vai no centro, né, dos conflitos sociais estruturais. E aí ele vai, com mais clareza, entender como funciona também esse mecanismo, né, dos poderes na sociedade.
entendendo como é que entra dinheiro na cidade, como é que o dinheiro é aplicado, onde é aplicado, depende de quem fazer isso, como, por quê. E aí ele tem essa estrutura organizacional, né? E em trabalho para a sociedade mesmo. É isso aí, Grazi, obrigado. Maravilha, obrigado, viu, Grazi? Fique à vontade aí, acrescentou bastante. A Priscila, a Fernanda, as perguntas, Priscila, né? Fique à vontade. Sim, Marcos. As perguntas... Primeiro, lembrando... Não, é isso, Pode falar. Desculpa, as perguntas enviadas agora pelas inscrições, né? Pelas inscrições. Lembrando a todos que é muito importante que possa responder as perguntas do formulário depois, certo, pessoal? Bem simples e bem rápido. Professor, obrigada demais, muita gratidão. Acho que todo mundo fez uma viagem à sua própria história, como teria sido mais fácil nessa escola. E aí, as perguntas prévias, elas tiveram muita relação com esse comportamento desafiador desse terceiro CTN, que eu acho que foi muito bem explicado pelo senhor, né, devido à chegada desse pensar. Então, uma pergunta, acho que 3 perguntas dessa primeira, a resposta vai esclarecer pelo menos três perguntas aqui. Os adolescentes de hoje têm muita informação, melhor consciência com as questões ecológicas, sociais, né? Sinto falta um pouco neste grupo a vontade do fazer. O sentimento que tem é que tudo já foi feito, essa desistência da humanidade. Não vejo, de maneira geral, jovens esperançosos com o mundo. Você concorda com essa informação? Como nós, adultos, podemos contribuir para dar vontade do fazer para eles? É muito interessante isso, porque é um questionamento nosso pedagógico o tempo todo também. Como estimular e não deixar esse fazer, esse querer diminuir, né? E claro, tem muita informação. Então a gente precisa ajudá-los a entender que a informação não é a quantidade, mas a qualidade. Então é preciso esse espaço de conversa constante com o adolescente, com o jovem, de que não precisa saber tudo. Ou nem tudo que chega é interessante, é importante e realmente é preciso. Então, a gente, no espaço de conversa, essas questões são muito esclarecidas, né? Quando a gente fala de meios virtuais, por exemplo, né, que você fica muito ali, entender que uma coisa é real, outra coisa não é. Isso com muita clareza. E por isso a gente tem muito ainda, né, as matérias do fazer no ensino médio. As aulas de arte, a marcenaria, esse fazer ele precisa ser estimulado cada vez mais. O aluno, naturalmente, eu acho que ele tem esse desgosto, ele tem essa falta de vontade, mas muito pelo conflito que ele está vivendo. A gente não está em conflito, nossa, vamos fazer, que vontade de trabalhar hoje, estou em conflito. Né? Por que a gente, enquanto adultos, também se desanima, né? Nós nos sentimos desanimados com os nossos conflitos, não podemos esperar que o adolescente, uau, que tranquilo, eu estou em conflito, portanto eu quero fazer coisas. Não. Por isso que não podemos tanto deixar para ele escolher. Porque a gente confunde muito isso, né? Eu brinco muito com os alunos que onde que está escrito, pessoal? O que eu quero fazer agora? Não está escrito, a gente tem que fazer. Vamos fazer. Essa consciência de que é preciso fazer tem que ser falado o tempo todo. E fazer, né? Não só ter a consciência. Então, por isso, o trabalho social é importante. Vamos fazer um trabalho social. Mas esse trabalho social não pode ser pontual, né? Eu vou visitar um asilo, converso com o vovô e volto. Pronto. Não, o que você fez? Você fez uma visita. Então, esse trabalho precisa ser desenvolvido, ele precisa de tempo, de constância. Por isso é interessante que ele se espalhe pelo ensino médio como um todo. Porque, lembra aquilo que eu falei? Quando ele tira o foco da sua dor e percebe que há dores fora dele, a dor própria é amenizada. Então ele precisa perceber que não é só ele que sofre.
Nossa, todo mundo sofre. Isso, vamos sofrer juntos? Vamos. A dor fica menor. Né? Então ele tem que olhar para o outro, ele tem que olhar para quem tem fome, ele tem que olhar para quem não tem dinheiro, ele tem que olhar o que no meu bairro eu posso melhorar. Ele tem o Grêmio, né? O nosso ensino médio tem um Grêmio cada vez mais atuante. Esse espaço para o aluno se expressar, dizer o que ele pensa e como é que ele pode atuar dentro da escola, efetivamente dá vontade. E eles ficam excitados com isso, porque eles percebem que o que eles pensam é possível. Né? Porque não adianta só pensar e não ter como fazer. Então a gente joga para eles, pessoal do Grêmio, aqui existe um problema pedagógico que vocês podem ajudar. Como é que vocês vão fazer? E o Grêmio é chamado para trabalhar. E o Grêmio vem, professores, nós estamos insatisfeitos com tal coisa, ok? Vamos pelas vias todas de respeito naturais e normais, ver como trabalhar para que isso melhore. Aí eles veem as coisas acontecendo. O perigo é, eu quero, mas ninguém me ajuda, como é que eu faço? Aí, realmente, ele vai para a cama dormir com o travesseiro na cara e tudo escuro. Ele precisa perceber que é possível. Perfeito. Eu tinha uma pergunta que foi respondida com a sua resposta. Tem uma outra pergunta aqui com relação como eu posso estar disponível para os adolescentes que têm essa dificuldade de expressar sentimentos, né, sem forçar a barra, assim. Parece incomodado com a nossa presença, e quais os efeitos da pandemia para a socialização nessa faixa, nesse terceiro CP. Nossa, essa pergunta é da... Falou de pandemia, a gente já fica até com calafrio, né? Quando a gente pensa nos jovens. Mas, assim, eu volto, assim, eu insisto muito numa questão do jovem, da gente conseguir acessá-lo. E a gente só consegue acessar o jovem, para mim, uma visão muito pedagógica e da minha experiência, na verdade, muito particular. Mas a gente consegue acessar o jovem com afeto. O jovem, ele não lida bem com julgamento, né? Com apontar o dedo, com dizer você está errado. Isso é a morte para o jovem. Ele está tentando, ele está percebendo que nem tudo é perfeito mais, está tudo atrapalhado. Você ainda vai falar, isso não é assim, você não sabe nada, acabou. Essa pessoa não vai querer conversar com você mais. Então, a gente precisa abrir o canal para ele. E abrir o canal é por esse afeto. O afeto não no sentido de que eu vou ficar fazendo carinho, botar no colo. O afeto da escuta. Vem cá, você precisa dizer, vamos conversar. Então, quando a gente senta, olha no olho, tirando dele a imagem de que ele será julgado, ele começa a confiar nessa conversa. Aí ele começa a se abrir. Por isso que é importante, por exemplo, é muito natural o jovem, nessa idade, não querer se abrir tanto com pai e mãe. Por quê? Porque é muita exposição, né? Pai e mãe vai imaginar o quê de mim? Eu vou falar isso pro meu pai? Deus me livre que eu vou falar um trem desse pra minha mãe. Então, a gente ali dentro da escola, muitas vezes, é o canal para isso. Tem coisas que o aluno, eu como tutor, eu tenho muito essa característica de conversar o tempo todo com os meninos. Eu sento embaixo da árvore, eu sento na grama e vamos conversar. Olhei para a cara, tem um olho caído, vamos conversar. Por que caiu esse olho? E eles começam a se abrir. Eles começam a dizer. Porque eles estão cheios de... Apesar de eles quererem a liberdade absoluta e não quererem obedecer mais nada, eles têm muito medo disso. Porque eles não sabem o que fazer com essa liberdade. Então, se eles percebem que tem alguém para ajudá-los a serem livres, nossa, aí eles começam a confiar e conversam. Então, é o espaço do diálogo. Por isso que a escola tem que ser o espaço do diálogo. A gente não pode ver com preconceito nenhum tema. Ele tem que ser abordado. Porque o jovem precisa disso. Se ele não encontra onde falar e com quem falar, ele se fecha. E claro, fechar-se é dar liberdade para fantasmas aparecerem o tempo todo.
E aí ele cria um monte de fantasma na cabeça. Na pandemia, isso é muito importante, né? Eles estão isolados, então imaginem, esses conflitos eles já acontecem no normal do dia a dia, numa vida sem pandemia. O momento que eles têm, que é de socializar, de aglomerar, do toque, do afeto, do beijo na boca, da festa, de viver tudo que a gente lembra que viveu, espero que todos lembrem o que viveu nessa fase, porque a gente às vezes esquece, né? E fica falando que horror, porque a gente também fez. A gente não pode olhar dessa forma. A coisa é mais natural. Adolescente erra mesmo, jovem erra mesmo, jovem acha que não morre mesmo. E ele faz. E se a gente vem, criatura, vem aqui, vamos conversar. Olha, eu te entendo, vamos lá. Ele começa a perceber que ele está junto. Então é muito complicado esse isolamento. Por isso que quando voltamos à escola agora, o brilho no olho, a vontade, o estar dentro da sala de aula, é vida. Eles estão voltando a se sentir vivos. Então, o confinamento com o perdão da palavra, né? Sim, não é o xingamento, né? A falta de graça, é a desgraça para eles. Porque o que eu faço? Na época que eu mais quero viver, eu não posso viver. É muito cruel, né? Precisa de arte. Precisa de arte. Arte é sanadora, arte é curativa, arte é essencial para colocar para fora tudo isso. Então, a arte, o teatro, claro que agora a gente não pode, né? Mas o desenho, a pintura, a música, assistir a coisas que sejam interessantes como reflexão e a conversa, né? Conversa com professores, conversa com famílias, abertura para isso, né? Para que ele coloque para fora. Eu acho que é muito por aí. É a única coisa que a gente consegue fazer nesse momento, né? É o espaço do diálogo e da manifestação artística. E, claro, esse convívio na escola, que é importantíssimo, com todos os protocolos, né, possíveis e imaginários, que a nossa escola, obviamente, está fazendo muito bem, e fico muito orgulhoso disso, né, do quão responsável tem sido isso na escola, porque isso possibilita que os meninos se sintam vivos novamente, e isso diminua. E eles estão reaprendendo a viver. Parece muito cruel dizer isso, mas é por aí. Eles estão realmente reaprendendo a relacionar. Eles perderam um pouco a forma como, né? Mas é possível, é possível. Professor, assuntos, como são abordados assuntos como sexo, drogas, álcool na escola? Eles são abordados com o devido cuidado de que são reais, não há como fugir disso, não há mentira, você vai ter contato com, se é que já não teve, né? A gente não pode fingir que a escola é um ambiente alheio à sociedade. Eles percebem cada vez mais que a escola é o micro do macro social. Então, o preconceito existe dentro da escola, o racismo existe dentro da escola, a droga existe dentro da escola, enquanto, né, pensamentos, ideias e reflexões. Né? O aluno que está na escola, ele não está fora da sociedade. Então, dentro da escola tem todas as questões que estão fora, porque ela é um organismo social. Né? Então, é abordado com ciência, com rigor técnico e com conversa. Conversa aberta e verdadeira. Né? Então, por exemplo, é óbvio que eu não preciso dizer para um aluno, caso isso acontecesse, tranquilo, faz parte da vida mesmo. Eu mesmo já experimentei muito, claro que não. Você não precisa dizer isso para um aluno. Aliás, nenhuma pessoa em sã consciência vai falar isso para um jovem. Já usei, não dá nada, que não, tranquilo, tem gente que... Né? Não. O que é isso? Como isso afeta o organismo? Vamos entender o que é droga? O que você chama de droga? Droga é cocaína? Droga é crack? Ou droga também é tranquilizante para dormir? Droga também é café em excesso?
Droga também é um monte de coisa. Coca-Cola é droga também, será? E por aí vai. A gente precisa, nas relações lógicas, nas relações da coerência, o aluno vai perceber um discurso moralista, se ele o for, e encontrar um professor fora desse ambiente, vivendo, às vezes encontra o aluno que começa a sair do ensino médio, tem professores que têm vida social ainda, né? E vão a bares com seus amigos e tem vida. Vai à festa de outra família e os pais bebem. Há pais que fumam. Você vai falar, não, não pode, não isso, não aquilo, e ele vê pai fumando, vê pai bebendo, não come isso, e taca McDonald's no fim de semana. Cadê a coerência? Então esses assuntos, eles são reais e eles precisam ser abordados. Como é que eu vou falar de respeito ao ser humano se eu não tratar da diversidade sexual? Não existe mais só homem e mulher. E eles sabem disso, e eles trazem para a sala de aula. Professor, o que você acha do pronome neutro? Não sou eu que trago. Eles precisam falar disso. E eu não posso só falar, ai, que bobagem, que bobeira essa coisa, linguisticamente não serve para nada. Opa! É uma manifestação social. Isso faz parte do mecanismo da linguagem. É preciso pensar, científica e socialmente falando. Aí, ele começa a pensar sobre. O aluno precisa pensar. Por quê? Porque pensando, ele chega às suas conclusões. No ensino médio ou no terceiro setênio, eu não posso vir mais com verdades absolutas, porque ele vai contestar. O aluno não vai aceitar. É assim porque é. Sabe aquela coisa? Deus quis assim. Não quis nada. Quem que é Deus para falar que quis assim para mim? Ele vai falar isso para você. O aluno questiona, inclusive, a fé, muito fortemente. Então ele precisa falar de sexo, sim. Só que, claro, não de forma banalizada. E por quê? Porque esse aluno, se ele já não começou, ele vai começar uma vida sexual ativa. É melhor que ele saiba o que é isso. Ele precisa saber o que é isso. Né? Ele precisa saber que os desejos que ele tem não são monstruosos, mas que ele pode entender isso. E se ele não tem um espaço para falar sobre isso, como que ele vai resolver? Isso, por exemplo, pode ser constrangedor falar com pai e mãe. Às vezes não. Há famílias que conseguem fazer isso de uma forma lindíssima. É tudo muito aberto, conversado. Há famílias em que isso não é possível. Ele recorre à escola para isso. Então, se a gente fecha para esses assuntos, ele vai ficar mais perdido ainda. E aí ele pode descobrir via a experimentação da pior forma possível. Então a gente precisa abrir o espaço para a conversa. Debates, seminários, aulas expositivas. O professor de química fala de química da droga, por exemplo, do porquê que isso vicia, por que não, e por aí vai. Né? Questionando tudo isso. Sempre, sem preconceito, sem julgamento moral. Porque senão o aluno se fecha também para essas questões. E uma última pergunta das perguntas prévias, professora, como lidar com as amizades que os pais já enxergam ser um problema? Por favor, o comecinho eu não escutei, você pode repetir? Sim, como lidar com as amizades que os pais enxergam ser um problema, sem bater de frente. Bater de frente é falar assim, amanhã esta pessoa é meu melhor amigo. Se eu falo pro meu filho, não anda com esta pessoa, vai ser o melhor amigo dela. Não tá na hora de questionar? Não tá na hora de falar assim, epa, não obedeço mais desse jeito, não. Eu tenho vontade. Então, é preciso fazer entender, conversar. Por que que eu acho que não é legal? O que que essa relação me traz de positivo ou de negativo? Por que que você vê assim, pai ou mãe, como algo ruim para mim? Porque o aluno também a gente precisa entender isso, não é? Enquanto é maravilhoso e importantíssimo que as famílias estejam muito presentes também no ensino médio.
Há uma tendência de achar, porque entrou no ensino médio, não precisa mais da gente. Pelo contrário, esses meninos precisam perceber que eles estão alicerçados com muito afeto, com muito amor e com muita responsabilidade pelo pai e pela mãe, ou por aquele responsável por ele, obviamente. Porque ele só finge que sabe tudo, ele sabe que ele não sabe e morre de medo disso. Então a gente precisa dessa conversa, porque ele vai ter contato com muitas forças negativas para o resto da vida. Então o que o filho precisa aprender é como lidar com essas adversidades. Como perceber que uma pessoa pode não fazer bem para a gente? Por que que pode não fazer bem para a gente? Todo mundo é bom? Todo mundo é bonzinho? Todo mundo é tranquilo? Não. Há pessoas que fazem coisas ruins mesmo. A gente precisa perceber. É esse tipo de companhia que a gente quer? Né? Então, o foco tem que ser no filho, não no outro. Se você for falar mal do outro pro teu filho, o teu filho vai falar, ah, até parece. Eu que vou descobrir se ele é ruim ou não. Eu acho ele legal, por enquanto. Ele não vai parar de falar com a pessoa porque a gente falou assim, não ande com essa pessoa. Doce ilusão nossa, não é assim. Não é? Mas a gente conversando, sempre, abertamente, e mostrando para o filho por que que não é legal essa atitude, por que que não é legal. Já percebeu o que que essa pessoa faz, por exemplo? Percebe como existem atitudes, filho, que não são interessantes, porque tem consequências. E se ele percebe essa relação de causa e consequência, ele fica mais esperto. Ele começa a prestar atenção nisso, porque ele está em busca daquilo que ele quer. E ninguém vai querer coisa ruim. Né? Então, é a clareza. Né? Ele precisa de clareza. Se o momento é muito perturbador, quanto mais claras as informações, quanto mais iluminadas, no bom sentido, essas informações, mais ele vai se sentir seguro. E mais ele também se fecha para aquilo que ele não quer como ruim para ele. Né? Eu vejo muito por esse caminho. Porque senão vira aquilo que o jovem não precisa, que é o autoritarismo. Eu não quero que você faça isso. Mas como assim você não quer? Como que eu não posso ter liberdade de querer? Isso é a morte para o jovem. Não é possível fazer assim. E todo mundo já deve ter passado por essa experiência, né? quando tem um filho jovem em casa. Se você professor bateu de frente com o aluno em sala de aula, espera que vem chumbo. Esse aluno vai começar a não gostar da sua aula, não gostar de você, não querer te ver na frente, porque você está enfrentando, você não está conversando. Né? Então, é a mesma coisa. Perfeito, professor, obrigada. Vamos ver com a Fernanda. Esse lado aqui não pode Posso falar um pouquinho sobre isso? Posso? Sim. Ah, então tá bom. Sim, fica à vontade. Uma coisa que a gente observa, Ferlin, não sei se você observa também, é que os amigos que a gente escolhe para os nossos filhos não são os amigos que eles escolhem para eles. Certo? Então a gente tem que partir desse princípio. Aqueles que a gente gostaria que estivessem perto não são os que eles gostariam. E o que a gente tem que acreditar é na educação que nós demos para os nossos filhos, no sentido de que eles têm um princípio dentro deles, uma retidão, que eles podem conviver com qualquer pessoa sem receber influência ruim. Até pelo contrário, ele pode até ajudar essa outra pessoa. Mas nós temos que ter uma ideia de qual educação nós demos para os nossos filhos, para ter certeza que ele pode ter qualquer um como amigo, sem discriminação nenhuma, e continuar na retidão do seu caráter, da sua personalidade. Então, é isso um pouco que eu penso. E eu ouvi uma palestra há muito tempo, eu esqueci o nome agora, Amor Exigente,
que o pastor dizia que os responsáveis pela educação daquele ser precisavam olhar se o adolescente deixava de fazer coisas por amor aos pais. E isso também a gente pode olhar, porque muitas vezes eles deixam de usar uma droga porque os colegas usam, mas a relação que ele tem com os pais é tão boa e tão bonita que ele deixa de fazer isso por amor aos pais. Essa palestra foi muito incrível. Então, talvez no lugar de tentar proibir, acolher. O acolhimento a esses colegas é muito mais importante do que proibir. Então, eu queria trazer essa contribuição, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Rita, muito legal, assim, obrigado você, né? Em toda a sua sabedoria também, dona Rita, com quem eu aprendo muito, mas é muito isso, e a fala da Rita me lembrou uma coisa importante, né? Então, esse afeto que eu falei antes é isso que a Rita está dizendo, né? O afeto é nesse sentido, é preciso de acolhimento, é preciso mostrar que estamos juntos com eles. E é muito importante o que me lembrou aqui, que é justamente essa ideia. O aluno, o jovem, ele está em busca do seu eu, do eu que pertence a ele. Não é o eu do pai, não é o eu da mãe, não é o eu da avó, do vô, do cachorro, periquito. Não. Então, por que a gente acha que é a gente que escolhe o que ele vai fazer? Não. Essa pessoa está em busca da sua verdade. E que às vezes pode não ser a nossa verdade. Então, eu tenho que tomar cuidado para não projetar as minhas verdades e as minhas expectativas neste jovem. Ele tem as expectativas e as vontades dele. Cada um é único. Porque é um grande conflito que acontece no 12º ano. Eu quero isso, mas eu sei que meu pai e minha mãe estão pensando. Deixa eles pensarem, que bom que eles pensam. Você precisa fazer o que você quer. Não é possível a gente querer coordenar e escolher pelo eu do outro. Cada um tem a sua história nesse sentido. E isso é muito importante a gente entender enquanto adultos que trabalhamos com o desenvolvimento consciente do eu do aluno, né? Senão, não é ele que escolhe. Aí, para mim, vira autoritarismo também, nesse sentido. Obrigado, professor. Tem a Aline, levantou a mão. Se quiser falar, Aline, fica à vontade. Eu só queria lembrar a todos que estão aqui presentes ainda que a Fernanda mandou o link de um formulário, ela vai mandar de novo agora no chat, para que todos respondam. É um formulário curtinho, rápido, para que a gente possa melhorar para os próximos eventos. E também para a gente ver o que todo mundo conseguiu extrair aí dessa exposição maravilhosa, excelente do professor. Meus parabéns. Eu estou realmente encantada. Obrigada por tanto numa manhã de sábado. Obrigado, Aline. É isso aí, pessoal. Tem aí o Forms, né, que a Aline acabou de falar, que está no chat. É bem importante para a gente poder melhorar aí e ver a contribuição de vocês também. Queria perguntar, a palestra está ótima, para mim acho que eu ficaria até meio-dia ou mais, mas para respeitar o horário aí também. Se tem mais alguma questão, ou a gente pode encaminhar as questões também que não foram respondidas para o professor. Mais alguma coisa? Alguém quer contribuir? Marcos, acho que a Fernanda levantou a mão. Sim, eu ia falar isso mesmo. Pode falar. Vou ser bastante rápida, mas eu não quero perder essa oportunidade. Eu sou professora de ensino médio e a minha filha está na Waldorf, né? E eu queria contar por que eu escolhi a Waldorf.
Vez ou outra aparecia algum aluno vindo da Waldorf no cursinho e coisas assim, e são sempre os alunos que chegam com mais potência, com condição de busca. Isso sempre me encantou. Em 2016, eu procurei o professor Ferlin para conversar, nós tivemos uma conversa muito gostosa, ele me ofereceu textos para me inspirar, tá? E eu quero te contar uma coisa agora na frente de todo mundo. Este ano eu tenho um aluno do cursinho, tá, do colégio onde eu trabalho, que me procurou um dia e falou assim: eu amo assistir às suas aulas, eu amo chamar o seu nome, porque eu te chamo de Fer, e você faz o Ferlin ficar gigante dentro de mim. E aí ele me contou do vínculo que ele tem com você, e eu não queria perder essa oportunidade de te entregar isso, tá? E também de dizer que a palestra foi divina, inspiradora, e foi um acolhimento para quem atua no ensino médio como eu, que estou bem perdida, viu? Muito obrigada. Menina, não faz isso comigo não, tá? Velho chora, não é assim não, pelo amor de Deus. Mas obrigado, eu estava aqui lembrando, né? Eu falei, gente, é a Fernanda mesmo? Então é você. Mas obrigado, viu? Fico muito feliz com isso. É isso que move, é isso que move. Né? Eu falo que eu sou absolutamente paranoico com os alunos. Eu durmo com eles, levanto com eles, eu só penso neles o tempo todo. Não tenho filhos biológicos, mas os filhos de coração estão na escola, estão todos lá. E eles em você, viu? Eu adoro, o Fer é constante. Bom, Ferlin, eu também queria aproveitar a ocasião, só para fazer uma última colocação, uma pergunta para você. Tem duas frases aqui, que uma delas é como, né, que tem a ver com esse terceiro setênio, é como atuar efetivamente no mundo, e a outra que me marcou muito é só estou bem se o entorno está bem. O que você podia falar para nós pais aí, nesse sentido, entendeu? De apoiar, né, e acolher, né, nossos filhos nesse momento aí que você já comentou, né, da pandemia, mas de mostrar para eles, né, que a gente está ali sempre, né? E às vezes eles não querem falar, né? Meu filho mais velho, né, está aí nessa fase também. E aí eu acho que é isso, né? A gente tem que colocar que a gente está presente. Quando eles quiserem, a gente está ali. E eu queria que você pudesse dar as últimas palavras aí, nesse sentido, né? Para nós pais aí, como que a gente pode demonstrar isso também. Olha, Marcos, eu vejo muito no ensino médio o apoio parece muito simples o que eu vou dizer, eu acho. Mas em toda a minha experiência, assim, o apoio que a família dá, que parece muito insignificante, mas para eles é gigantesco, até só o fato do pai estar presente na reunião de classe. Isso parece tão bobo, mas isso é tão importante para esses meninos. Quando eles sabem que o pai vai a todas as reuniões de classe com o tutor, ele sabe e tem certeza que está sendo cuidado. Ele tem certeza que as pessoas estão olhando por ele e ele fica feliz. É tão simples. É que a gente sempre acha que o que a gente precisa fazer é muito difícil. E eu não gosto dessa visão de mundo. Eu acho que tudo é sempre muito mais simples do que parece. E a gente complica demais. Então, na verdade, a gente mostra que está junto com o filho quando a gente vai à reunião de classe. Quando eu chego para o meu aluno da minha turma, do 11º, falo, olha, eu conversei com seu pai. Oi, você falou com meu pai? Eu falo sempre com seu pai. Por que não? Ele cuida de você e eu também. A gente está junto cuidando de você. Menino, este menino fala assim, nossa, eu realmente sou querido. Isso já dá muito conforto, muito alívio. E o contrário acontece. Meu pai, minha mãe nunca podem ir à reunião, Ferlin. Pois é, trabalha muito, tá difícil, mas eu tô aqui. Vamos lá, fala para mim, não tem problema. Eles sentem falta.
né? Então, mesmo que a gente trabalhe muito, demais, desesperadamente, é preciso lembrar que esse filho, que essa filha esperam da gente a presença. Porque é assim que a gente mostra que está com eles, né? Quando a família está dentro da escola, não é à toa que a pedagogia Waldorf exige tanto da família. Porque educação sem a família presente não é educação. A educação não é intelectual só, é educação de mundo. E como é que a educação no mundo vai acontecer para ele se ele não vê nem a família dele fazendo isso? A falta de coerência. De novo. Né? Então, eu acho que essa palavra tem que ficar, né, como aquele pisca-alerta na nossa mente. Coerência, coerência. É insuportável não ter coerência para o jovem. E faz ele sofrer. Eu te amo. Ah, tá bom, você me ama, mas você nunca vai na escola, você não participa, chega nas gincanas, você nunca pode, você só viaja e eu não te vejo. Como é que é amar desse jeito? É duro, né? É pesado. Às vezes é um soco no estômago pra gente. Mas é isso. Né? O filho é meu. Eu preciso estar presente. E claro, propor coisas. Né? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer juntos. Né? É fazer junto, é estar junto. É entender o desconforto do filho. Nossa, eu não suporto essa gente que faz não sei o quê. Pô, legal, é verdade, né? Por que não é legal isso? Conversa. Aproveitar aqueles momentos em que a gente percebe que o filho está abrindo espaço para conversar, mergulha junto, conversa com ele. Que ele vai sentir que ele está com você e que você está com ele. Né? Se ele não se sente escutado, eu vou conversar com meu pai por quê? Ele nunca pode falar comigo. Ele se fecha. Né? Então é muito isso. Né? Tem projeto social na escola? Tem, vamos fazer. Ele vê o pai e a mãe atuando no mundo, ele vai sentir um orgulho, ele vai querer atuar junto. Pô, mó legal, meu pai, ele faz no bairro lá um negócio, ele leva para a escola, ele conta. Eu fui junto com meu pai lá visitar um pessoal que passa necessidade. Nossa, Ferlin, foi muito legal. Eu falei, é legal? Você imaginou que tinha gente tão pobre assim? Eu não, pois é, você viu como você é milionário nesse país? Que loucura, hein? E aí ele vai percebendo que dá para fazer. Né? Não vai salvar o mundo, mas ele consegue fazer o bem para as pessoas que estão perto dele. E ele entende e vive fazendo o bem, que isso traz muita felicidade e muito conforto. Por isso que a gente é tanto dessa coisa do social dentro da escola, do fazer em grupo, o trabalho em grupo. Por isso que quando acontece qualquer possibilidade de rejeição, de antissocial. Opa, você não gosta de estar com as pessoas? Pois é agora que você vai estar junto o tempo todo. Precisa entender que como ser humano ele precisa dos outros. Ninguém consegue ficar sozinho. Né? E aí ele faz. Mas então são coisas muito simples, viu, Marcos? Não é nada muito Superman, não. Tá bom? Nossa, emocionado aqui com essas palavras, viu? Para mim, eu realmente continuaria aí por horas e horas aí, porque realmente é um alimento para a alma. Tá? Eu queria abrir, se alguém tiver alguma consideração final, que a gente vai ter que encerrar e também sabendo que o espaço está sempre aberto, né? Eu queria demais agradecer muito a presença aí de todos, lembrando algumas coisas rápidas. Então, o questionário, né, que está, o Forbes que está no nosso chat, a contribuição voluntária, no começo eu falei rapidamente, mas é importante para os próximos eventos, né? Os eventos estão sendo online, mas eles vão voltar presencial, se Deus quiser, já. Então, para convidar pessoas de fora, etc. Então, é muito importante, qualquer contribuição via Pix é fácil, né? Então, tem aí, a Fernanda acabou de colocar de novo no chat. Agradecer também, tem pessoas de São Paulo também no nosso encontro aqui, então, saindo aí também dos muros da nossa escola, que é muito legal também, fortalece a Waldorf chegando também fora de Ribeirão.
E agradecendo a querida, né, Comissão Cultural aí, que se esforçou bastante para estar presente aí, e está propiciando. E dizer, como o professor Ferlin colocou, que a participação, né, dos nossos pais é muito importante para que isso aconteça, que fortaleça os vínculos aí com a escola, tá bom? Eu vou encerrar, então, com um verso que eu já tinha colocado no ponto, que ele saiu, só um minutinho aqui. A nossa querida Adriana sugeriu, e que acho que tem muito a ver com esse momento aqui, e com esse terceiro setênio, e com essas falas aí, com essa palestra maravilhosa. Chama Dança da Paz. Um minutinho só para concentração. Vamos lá. Dança da Paz. Germinam os desejos da alma, crescem os atos da vontade, maturam os frutos da vida. Eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. Eu sinto meus objetivos me encontram. Minha alma e o mundo são um só. A vida, ela se torna mais clara ao redor de mim. A vida, ela se torna mais árdua para mim. A vida, ela se torna mais rica em mim. Busque a paz. Rudolf Steiner. Obrigado, pessoal. Obrigado demais. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Obrigada, Fer. Aberto para todos falarem obrigado, Ferlin. Obrigada, querido professor. Obrigada, professor. Obrigada, Ferlin. Maravilhoso. Fã número 1. Viu, Ferlin? Sou sua fã número 1. Ah, vai, esse posto é meu. Eu que sou teu fã, nem vem. Obrigado. Hora da radiação, pode falar.